Se você ficar aqui até o final deste vídeo, você vai aprender como adicionar novos jogos de PS2 no emulador ARM SX2 de Android e também vai descobrir todas as funcionalidades da biblioteca de jogos, incluindo as mais recentes. Mas antes, deixe seu like, sua inscrição no canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas novidades sobre o ARM SX2 de Android. Pois bem, vou começar aqui recomendando a nossa lista de jogos de PlayStation 2 traduzidos ou dublados em português, tá? Na primeira coluna dessa lista vai ter o nome do jogo, na segunda coluna o tipo de tradução, se é dublado, se é traduzido, se é os dois. Na terceira coluna vai ter o link para você estar baixando e na quarta coluna vai ter a senha. Basta você clicar no botão aqui para você estar copiando aí a senha de forma mais fácil, tá? Se a coluna estiver vazia é porque o jogo não pede senha, igual o jogo Black aqui, por exemplo. Então eu vou baixar um joguinho aqui, clicar aqui. Se você quiser ter acesso a essa lista, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Mas de nada valerá essa lista aqui se você não souber adicionar e gerenciar os arquivos. Então nós vamos fazer isso agora. Enquanto o jogo está aqui baixando, eu vou aqui instalar o gerenciador de arquivos da InShot, tá? É o que eu uso há muito tempo e ele supre todas as minhas necessidades. Então, se você não tem nenhum gerenciador de arquivos ainda instalado no seu celular, eu vou deixar o link aí também no primeiro comentário. Tá? Ou então você vem direto na Play Store e pesquisa o gerenciador de arquivos da InShot. Então agora que meu jogo já baixou, eu vou abrir aqui o gerenciador de arquivos, vou aqui em Downloads, e aqui está o jogo que eu baixei. Repare que o arquivo está compactado, tem a extensão .rar aqui, então a gente tem que descompactar esse arquivo para poder jogar. Por isso que esse gerenciador de arquivo aqui é muito bom. Eu simplesmente venho aqui, nesse íconezinho com a caixinha e setinha, vou escolher onde eu quero descompactar esse jogo, vou clicar aqui em armazenamento interno, vou em Download. E aqui no meu caso, galera, eu já tenho uma pastinha aqui onde eu estou colocando todos os meus jogos, tá? Essa pasta aqui, Jogos PS2. Se você não tem essa pasta ainda, você clica em Criar, dá o nome para a pasta, Concluído, e aí agora basta clicar aqui em Extrair. Vai pedir aquela senha lá que estava no site, tá? Eu vou colar essa senha aqui, vou clicar em Concluído. Show de bola. Agora que descompactou, o resultado vai ser esse arquivo .iso aqui, beleza? Vou agora abrir o ARM SX2. Se você descompactou seu jogo numa pasta onde tinham outros jogos e você já apontou essa pasta aqui para o emulador, basta você fechar o emulador e abrir de novo, ou basta clicar nesse símbolozinho aqui de refresh no canto superior direito, tá? Eu clico aqui e aqui está o novo jogo que eu descompactei. Mas se você ainda não apontou sua pasta de jogos para o emulador, faz o seguinte, clica nesses três tracinhos do canto superior esquerdo, aí você desce, clica em Setup Change Folders, e aqui você vai escolher onde os dados do emulador serão armazenados. Esses dados são os memory cards, save states, arquivos de configuração. Então você pode deixar em interno para salvar tudo no próprio celular, ou você pode salvar no seu cartão SD. Essa aqui talvez seja a melhor opção, porque se você colocar tudo num lugar só que tenha um bom tamanho de armazenamento, você nunca vai precisar preocupar com o espaço dos seus arquivos, tá? A maioria dos celulares Android hoje em dia tem suporte para cartão SD e esse é um dos itens indispensáveis para quem está no mundo da emulação. Então eu vou deixar aí na descrição opções de cartões SD com desconto para você estar podendo carregar aí uma infinidade de jogos sem se preocupar com o armazenamento do celular, tá bom? Aí eu vou clicar aqui em Next, aqui é a seção da BIOS, eu vou clicar em Next de novo. E aqui é onde a gente vai escolher a nossa pasta de jogos, tá galera? Você clica em adicionar pasta, e aí você seleciona a sua pasta de jogos, que pode estar aí no seu cartão SD, que é o ideal, ou no armazenamento aí do seu celular, tá? Você pode adicionar mais de uma pasta. Então, como eu já tinha uma pasta adicionada, eu vou adicionar essa nova pasta aqui. Vou clicar em usar essa pasta. Clicar em permitir. Então agora o emulador vai puxar jogos de duas pastas diferentes, tá bom? Eu fiz isso só como exemplo aqui, porque na verdade eu prefiro deixar todos os jogos numa pasta só. Vou clicar em Next, vou clicar em Vamos lá, e voltamos aqui para a biblioteca do ARM SX2 de Android. E eu já vou compartilhar contigo aqui uma sacada muito interessante. Segura o dedo aí em cima de qualquer jogo que você tenha interesse, desce um pouquinho aí e clica aqui em Add to Home Screen. Depois você clica em Permitir. O que acontece quando você faz isso? O ícone do jogo aparece aqui na sua tela inicial do Android, tá? E aí se você não quiser ficar abrindo o emulador sempre quando você for jogar, basta clicar diretamente no ícone e ele já abre o jogo aí para você. E como que a gente muda o layout aqui da nossa biblioteca do ARM SX2? Muito simples, aqui no canto superior direito tem esse ícone aqui com vários quadradinhos, sinalizando que, neste momento, minha biblioteca está no formato grade. Se eu clicar aqui, eu mudo para o formato lista, e se eu clicar mais uma vez,
eu mudo para o formato estante, prateleira, sei lá como é que você quer chamar isso. Agora vamos clicar aqui nos 3 pontinhos do canto superior direito. Você pode ordenar a sua biblioteca por título, como está aqui no meu caso, está por título, ou você pode ordenar por jogados recentemente. O último que eu joguei vai ficar aqui na frente e o que já tem tempo que eu joguei vai estar por último. Você pode mudar o estilo das capas, se você quer elas em 3D, você seleciona ali. Eu prefiro em 2D mesmo. Custom Names é caso você queira mudar o nome manualmente aí de cada jogo. Você deixa isso aqui ligado se você quer fazer isso. English Titles é quando, por exemplo, você tem 2 jogos iguais, só que um é da região americana e o outro é da região japonesa. Os da região japonesa são muito usados em speedrun, mas se você ativar isso aqui, o emulador só vai mostrar os jogos que forem de região com o título em inglês, tá? Eu vou deixar desligado, isso aqui para mim não interfere tanto. Show Hidden Games, para mostrar jogos que estão escondidos, né? Para você esconder um jogo, você pressiona o dedo em cima dele, desce e clica em Hide from Library, aí você vai estar escondendo esse jogo, e se você ativar isso aqui, você pode estar mostrando esse jogo. Eu não sei por qual motivo você esconderia um jogo, talvez sua mãe não quer ver você jogando games violentos, você pode estar aí escondendo. Tô brincando, faz isso não. Choose Background Image. Essa opção aqui vai mudar o fundo aqui da nossa biblioteca, beleza? Por enquanto, até onde eu sei, só dá para você escolher imagem. Então você clica aí, seleciona a sua imagem de interesse e ela vai aparecer lá no fundo, beleza? Se você quiser aí um pack cheio de fundos de tela relacionado ao PlayStation 2, eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado, tá? Vai ter tanto imagem quanto vídeos, mas por enquanto só dá para colocar imagens aqui no ARM SX2 de Android, tá? Se você quiser voltar o fundo da biblioteca para o normal, só clicar aqui em Clear Background. E o último botão é sair, para você sair do emulador. Agora, bora mudar o tema aqui do nosso emulador. Vou clicar aqui nos 3 tracinhos, venho em configurações, e aqui na aba App a gente desce, e aqui temos a seção tema, tá? Você pode escolher um tema para o seu emulador, a alteração vai ser feita instantaneamente e ela será aplicada no emulador inteiro, tá bom? Se você descer aqui mais um pouco, temos a seção Simple Animated Background. Se você ativar isso aqui, a animação da biblioteca vai ganhar aí traços mais simples, linhas mais finas, tá? Eu prefiro do jeito que estava mesmo. Aqui logo abaixo temos aqui um seletor de cores. Tá? Se você muda aqui essa seleção de cores, a animação da biblioteca vai ganhar a cor que você escolheu, beleza? Mas se você quer que as cores fiquem mudando automaticamente, você ativa aqui o RGB Cycle. Vou ativar isso aqui e aí as cores vão ficar mudando aqui toda hora igual um carnaval. Lembrando que nenhuma dessas alterações terá efeito se você tiver colocado aqui uma imagem de fundo, beleza? Eu vou desabilitar isso, não quero festa na minha biblioteca, vou deixar em laranjado mesmo. Se você quer voltar tudo para o normal, só você clicar aqui em redefinir, beleza, galera? Agora, se você é daqueles que quer uma musiquinha tocando de fundo, você ativa Library Music, tá? Aí uma musiquinha vai tocar aí no seu fundinho. Olha lá, musiquinha linda aí, paz, ambiência. Você pode ajustar o volume aqui dessa música, deixar ela altíssima ou deixar ela baixinha. Se você quer ativar ou desativar efeitos sonoros do menu, você ativa Menu Sound Effects. E aí agora vai ter um barulhinho aí nos botões. Vou tirar música, vou tirar efeito sonoro. Quero esses trem não. Library Toolbar. Isso aqui é aquela caixinha de ferramentas da biblioteca. Ela por padrão fica lá em cima, mas se você quiser no rodapé, você clica em Bottom e ela vai aparecer aqui embaixo. Pouco intuitivo desse jeito, prefiro de outra forma, vou voltar para o padrão. Logo abaixo temos pesquisa na biblioteca. Vou ativar. Isso aqui é extremamente útil se você tem muitos jogos, tá? Mais um motivo para você ter um cartão SD só para jogos. Que aí você pode encher sua biblioteca e simplesmente chega aqui e pesquisa pelo jogo que você quer. Agora eu vou lá. E logo abaixo já temos ativado aqui por padrão a opção de jogos recentes, tá? Se você quer que seus jogos recentes fiquem em destaque na biblioteca, você deixa isso aqui ativado. Se você não quer, você desativa e aí não vai mais aparecer jogos recentes aqui na biblioteca. Eu até prefiro assim, tá? Prefiro clicar nos 3 pontinhos aqui e ordenar a minha biblioteca pelos jogos jogados recentemente. Na seção Game Names and Grid, se você ativar, o nome dos jogos vai aparecer aqui na grade, tá? Na biblioteca abaixo da capa dos jogos, tá bom? Eu prefiro deixar isso aqui desativado. Curve Size, você pode ajustar aí o tamanho da capa, tá? Para aparecer aí na sua biblioteca. Vou deixar 150% aqui, ó. E aí vai ficar grandão assim, ó. Temos aqui agora Library Opacity, que é a opacidade da biblioteca. Isso aí só vai valer se você tiver com o layout no modo lista, tá? Aqui, ó. Essa aqui é a opacidade padrão, 20%. Mas se a gente mudar, colocar aí, por exemplo, 100%, a lista vai ficar dessa forma, fazendo com que cada card tampe por completo
o fundo. Quero agora agradecer os mais novos membros do canal, que são o Castro e o Júnior Santos RV2BQ, e essas são as pessoas que aproveitam os benefícios aqui do canal, como receber os vídeos antecipadamente, e além disso eles fortalecem para que o canal cresça e eu possa em breve poder focar somente no YouTube. Então se você também quer nos ajudar nesse propósito, clica no botão e seja membro e eu vou te agradecer aqui no próximo vídeo. Tá bom? Se você quer conferir mais dicas sobre o ARM X2 de Android, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela, que ele também vai te ajudar bastante. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.